ouvir o nosso colega e amigo, o jornalista e pesquisador de teledramaturgia, Fábio Costa. Vamos ver o que ele preparou pra gente no História da TV. Olá, amigos. Olá, tudo bem? Podemos falar. Bom? Agora não precisa ficar em silêncio. E aí? Pois é, né? Nossa, quanto tempo. Nossa, acho que faz o que a gente não se vê pessoalmente? Olha, tirando o Teleton, Acho que a última vez foi no Teleton. foi no Teleton, e a outra vez foi da entrevista, que eu ainda estava morando em Alphaville. Você não mora né? mais lá? Não, Isso foi em 2013. É, 6 anos. muita coisa mudou. Escrita por Cassiano 3 Gabus. anos, Silvio. Quantos anos, Silvio? Oi, pessoal, tô aqui ao vivo na Rádio Trianon, o Neuber, todo o pessoal aqui da rádio. Olá, tudo bem? Foi em 2013, quando eu tinha um programinha no YouTube. Era o Observatório da Televisão, Era o mas Observatório não era um da site ainda. Era um programinha no YouTube. Aí ela foi uma das primeiras que eu entrevistei. Que legal. Aí a gente depois manteve contato, e daí no Teleton também entrevistei algumas vezes. É isso aí, vamos lá. Nossa, um trânsito em São Paulo, gente. Tá chovendo muito. Garoa, né? Na hora que eu cheguei, tava só garoando. Tava garoando quando eu cheguei também. Jean-Pierre, Mas era suficiente para pará-lo. Parou tudo. Era filho bastardo do rei Petros II, personagem de Então agora você Jean-Francisco mora aqui em São Guarnieri, Paulo. uma participação especial. Moro aqui em São Paulo, E tem no seu Butantã. trono, que é dele por direito, Já há embora ele 4 não seja anos. filho da rainha, Nossa, faz tempo. marcado por uma grande conspiração orquestrada pelo bruxo Mas você vai conselheiro bastante mor lá do pro rei sul da rainha também. Ravengar, Vou bastante, minha família mora lá, Antônia né? Bujanra, Sim. que Meu coloca irmão mora seu em lugar para Blumenau. assumir o trono uma E marionete meus pais moram em Penha, Pompido, na praia. o bendito E o que Fernando deixou tá morando lá, ó? personagem Fernando do mora Papo aqui, Gabus Mendes. mas vive lá Também também. vive É. lá. Envolvendo os rebeldes em busca da melhoria da vida do povo. Jean-Pierre na luta pelo trono que lhe pertence. Vamos fazer perguntinhas contra os aí, né, desmandos de gente? Sim. Valentina, personagem que marcou a carreira da atriz Teresa Raquel. Bastante. São os conflitos que conduzem a história, não é? Além da divisão ali do triângulo amoroso formado por Jean-Pierre, dividido entre duas moças, Suzanne. Fica aí, bom, pessoal, ó, vamos ficar aqui com o Neuber. Eu tô aqui, ó. Já que a Ana volta. Já volto. Reino Panoli, vivido por Jorge Dória, e Aline, personagem de Júlia Gann, na sua primeira novela que ela fez do início ao fim. A Ana já tá voltando, tá? Não saiam não, que ela já vem. Filtrada para transferir informações muito valiosas para os rebeldes. Nossa, a luz aqui não é? tá boa, né? Outro rebelde infiltrado do castelo de Aguilar era Corcoran, Deve ser. da corte, vivido por Estênio Garcia. Que Dá Rei Sou tempo? Eu foi uma novela de Dá muito tempo? sucesso e é muito marcante, comentada até hoje, porque ela trouxe para o horário Não, a gente pode falar dela mesmo. mesmo. Embora como comédia, crítica social e política, uma paródia do Brasil dos anos 80, mergulhado em corrupção e em mais uma das suas muitas crises econômicas, com o poder de compra do trabalhador muito baixo, descalabros e escândalos à torta e à direita. E tudo isso era combustível para Cassiano Gabus Mendes conduzir a sua história e transformar a vilã num grande retrato O que do eu vou Brasil. perguntar não é? de novidade dela, hein? Se você assistiu a essa novela, seguramente tem saudade. Se você não assistiu, aproveita a oportunidade, procure no YouTube, procure o DVD lançado pela Globo Marcas nas lojas, porque Que Rei Sou Eu vale a pena. Um abraço e até a semana que vem. Trianon AM 740. Não tá de esperar. É isso mesmo. Chegou o momento de entrevista aqui no Observatório hoje. Já já a gente vai conversar com a apresentadora, jornalista, âncora dos jornais do SBT, Ela voltou. Analice Nicolau, já tá aqui. Imagina, Já foi lá já pegar não. um Foi cafezinho, rapidinho, né? Seja Olá, bem-vinda. pessoal, tudo bom? Olha, um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso. Prazer é Né, a gente nosso. sempre Não, voltando nosso. na rádio, né? A rádio é algo fantástico. Já fez rádio? né? Já fiz rádio. Foi um período em que eu morei em Blumenau, Santa Catarina, e foi um aprendizado enorme, né? Você precisa dar vida às notícias, à informação, sem expressar nenhuma... É só É a voz, verdade, né? É só a Só voz. Só a voz, né? E como é que foi a televisão? Como é que a televisão surgiu na sua vida? Assim? Olha- Você estava aqui em São Paulo, ou não? Foi lá no Sul? Eu morava no Sul ainda,
na época, tinha acabado de pousar nua, era modelo. Naquela época era, né, evidência, as mulheres pousavam nuas. Hoje, né, já está uma coisa mais restrita e tal. E recebi o convite de vir participar da Casa dos Artistas, logo depois que eu tinha posado nua. Então foi um presente. Eu digo que o universo ele vem e conspira para que tudo dê certo na sua vida. E foi um grande presente que eu recebi, participei da Casa dos Artistas. Poderia ter ficado só nisso, né? Daí eu voltei para o Sul com a minha família, fui morar lá, lancei uma empresa de roupas de ginástica, também montei um programa de esportes radicais que eu apresentava na Rede TV Sul. E uns 6 meses depois veio o convite para fazer um teste no SBT. Em São Paulo? Em São Paulo. Analice, na época da Casa dos Artistas, você já era formada em jornalismo? Não. Eu fui fazer faculdade de jornalismo com 30 anos. Qual era a sua profissão na época? Era modelo. Modelo, fui costureira, Qual era a sua fui... Eu tinha, na época da Casa dos Artistas, 25 anos. 25 anos. Você não, a Cíntia Benini não participou? Participou da mesma, junto Tipo comigo. Foi, a tiazinha, a feiticeira, Cíntia Benini, Siang, Ellen Roche, Mariana Kupfer, Rafael Vanucci, que entrou junto comigo, né? Na época foi assim, saíram 2 pessoas, entrou uma mulher que tinha posado nu e um homem que tinha posado nu, que o Rafael Vanucci também tinha posado nu. Então, tinha muita gente conhecida da mídia e eu não era conhecida nem um pouco, só mesmo no nu que eu tinha acabado de sair na revista, né? Então, estava começando. Mas você já tinha uma carreira de modelo. De modelo já trabalhava muito no Sul, fotografava para todas as marcas de Santa Catarina. Foi assim, porque foi tudo muito rápido, né? Comecei ali com uns 19, 20 anos, comecei a trabalhar como modelo, fotografava muito, ainda mais no campo têxtil, né? Que em Santa Catarina é o polo têxtil, então fotografava muito. Não tinha um dia que não tinha trabalho. Só que chega uma hora que, peraí, para onde que eu vou? Daí surgiu o convite de posar nua, né? Imagina, 25 anos, estava no auge, né? Estava no auge. Não vi problema nisso, para mim foi assim a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi um trabalho maravilhoso que eu só cresci como pessoa, como mulher, como ser humano. E depois da casa, você chegou a pensar em ir pro lado da atuação, das novelas, como a Cíntia Benini fez? Eu até brinco que assim, eu não sei se eu conseguiria atuar, não. Eu sou muito transparente, eu sou muito intensa, eu sou muito Analice. Então, assim, eu não sei se eu conseguiria fingir ser outra pessoa. Eu acho que não. A Cíntia, você como falando da Cíntia, ela era atriz antes da Casa dos Artistas. Isso, né? ela já era formada. Ela já era Carlos, formada em jornalismo. Ela já era formada, já tinha ido para o Japão, já tinha feito vários trabalhos fora, né, como modelo, e depois que veio o convite da Casa dos Artistas. Então, assim, a parte da atuação ela já tinha feito na Globo, no SBT, ela já tinha feito um bom trabalho né, como atriz. Eu nunca me vi atuando ali, na pele de uma vilã. Não consigo. Mas e como jornalista, você já se via no passado, assim, você pensou na possibilidade de ser jornalista lá atrás, ou não? Eu acho que eu era muito imatura, sabe? Eu acho que com 25 anos eu não tinha ainda essa noção. Daí depois que eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, é que eu entendi o que eu era. Eu disse assim, caramba, é isso que eu gosto mesmo, é isso que eu amo. E hoje é de cabeça, né? Você entra, você vive o jornalismo, então não tem como. E você faz uns horários bem tardes, né? Bem tardes. Hoje, né, eu saí de lá, era 5 horas da manhã. Não dormiu ainda? Não, já dormi um pouquinho, daí me arrumei e vim pra cá. Madrugada, né? E antes você fez também o Jornal da Manhã, né? Durante um período ali também. Né? Então, eu comecei no jornalismo junto com a Cíntia Benini, que foi o famoso Jornal das Pernas, né? Que foi... Notícias breves, não? Isso, notícias... Depois, né? Depois. Foi depois. Porque assim, era o Jornal da Manhã,
que era eu e a Cíntia, só que naquela época mudava muito os horários. Então, assim, tinha dia que a gente estava de manhã, tinha dia que a gente estava à tarde, à noite. Estrearam era tardinha, né? Era no final da tarde. Eu lembro que era um cenário. Então a gente foi mudando muito de horário, e isso foi muito bacana também, porque daí a gente foi atingindo vários públicos, né, diferentes. Sim. Mas você sabe que é um jornal que faz falta, né? Aquele formato lá é bem interessante, ele meio no estilo da Rede TV, como chama o... Leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Tinha uma pegada mais dinâmica, né? Mais rápida. É verdade. E daí a gente ficou 2 anos e meio com esse jornal, que foi, nossa, o Ibope ia lá em cima, porque era uma novidade, né? Então, assim, 2 mulheres, não que as outras jornalistas não eram bonitas, mas assim, que a gente não exploravam esse lado feminino, né? A feminilidade da gente. Então, eu acho que o SBT, ele lançou algo novo em que as mulheres jornalistas hoje a gente vê o quanto a gente pode se mostrar um pouco mais, né? Sim, a gente não só a parte, eu acho, intelectual, mas também a beleza feminina, que eu acho que a gente tem que parar de se esconder e mostrar. Jornalista âncora que você tem que se vestir de terninho, toda séria, né? Pode usar uma sainha e circular pelo estúdio. Né? De vez em quando. Era mais informal. A gente fala tanto do jornalismo mais informal hoje em dia, né? E naquela época já tinha um pouco disso, né? Já. É que assim, eu acho que começou ali. Começou ali, né? Se a gente for olhar os outros jornais que tinham antes, começou ali. Então, assim, era sainha mais curtinhas, a gente andava, caminhava, não tinha isso no telejornalismo ainda. Então, eu acho que o SBT aí foi o grande pela segunda vez, né? Porque com o Boris lá atrás no TJ Brasil, também inovou. Comentário, isso. Né? Mudou muito o jornalismo do SBT, desde que você começou lá com o Jornal do SBT, com o Jornal das Pernas? Eu acho que hoje a gente tem mais espaço, né? O jornalismo, ele cresceu muito nesses últimos anos. Sempre, eu acho, na minha opinião, né, o SBT sempre teve um jornalismo muito bom. É que antes o SBT tinha a imagem do entretenimento, então as pessoas procuravam o SBT só pelo entretenimento. Hoje não, hoje a gente vê que as pessoas procuram também pelo telejornalismo. A gente olhando de fora, às vezes a gente tem a impressão que o SBT não interrompe a programação, não prioriza o jornalismo, assim. Como é que é mas olhar de dentro ali? Não, mas a gente interrompe, sim. Fazer grandes coberturas, sim, derrubar... Como é que é isso? Como é que vocês veem isso lá dentro? Existe alguma resistência ou não existe? Não. Hoje em dia não existe mais, não. Talvez um tempo atrás até poderia ter existido, mas hoje não tem mais, não. Eu acho que a prioridade é a informação, é levar para o telespectador a informação, e a gente tem feito isso, o SBT tem feito isso, né? E se a gente for olhar para trás, a gente percebe também que você foi uma das poucas que restou, né? Daquele período. É uma marca, foi feita uma renovação, né? Oi? Foi trocando, né? Foram saindo algumas pessoas e entrando. É que eu acho que assim, a gente como jornalista, a gente tem que estar se atualizando o tempo inteiro. A gente não pode ficar preso só numa imagem, num tipo de imagem. Então você tem que estar se modernizando o tempo inteiro. Porque antes não tinha as mídias sociais, não tinha nada. Então você estava restrito a só televisão. Hoje tem a mídia social, a gente está aqui online, o pessoal participando junto com a gente. Então, isso tudo você tem que ir se atualizando para ter um jornalismo bem, vamos dizer assim, interagindo mais com as pessoas. Porque hoje a gente recebe informação muitas vezes por mensagem, está acontecendo isso e isso aqui. Não tem uma equipe para poder mandar? O que vocês podem mandar para mim de imagens? Então, hoje está muito mais rápido, né? Muito mais fácil, mas também muito perigoso, porque a gente tem que saber selecionar bem e saber o que vai colocar no ar, né? Mas isso a gente tem bons editores lá que fazem esse trabalho, a gente participa também, então isso aí não tem como passar, não. Você que o seu trabalho mesmo, o fixo, é o no SBT Notícias da madrugada, Da né? madrugada, isso. Como é que é a sua rotina? Você chega a que horas? O que você faz? Olha, eu chego no SBT 11 horas da noite, daí participo da parte editorial, né? Com os outros editores, a gente tem uma equipe mais reduzida, até pelo fato de ser madrugada, então é pauleira, é um jornal, porque o SBT Notícias ele começa às 1h45 da manhã e vai até às 6 horas da manhã. Então, são 5 horas de jornal. E ele é ao vivo esse tempo todo ou é gravado? Ao vivo o tempo inteiro. Teve uma época que o SBT reprisava, né?
Ah, mas isso faz tempo, já. Né? Já acho que era o jornal do SBT, né? Isso, que reprisava, que na época eu ainda apresentava junto com o Hermano Henning. Isso. E agora não, agora é ao vivo. Tanto que cada 1 hora tem um apresentador diferente, um jornalista diferente. Então, você ficou 1 hora, às vezes 1h30, no máximo, e depois muda novamente. Daí entra outro jornalista. E muita coisa acontece na madrugada, né? Vocês têm feito muita né? coisa. A gente tem, olha, mostrado um bom trabalho aí. Eu fico super feliz, porque é o que a gente quer, né? Que as pessoas estejam bem informadas e que a gente possa mostrar realmente que o SBT está... E a audiência é muito boa também, né? Muito boa. É um grande destaque lá na grade do SBT. Você teve um grande período ao lado do Hermano Henning, que é incomparável, para mim é um dos maiores do Brasil. Quero saber como foi a sua separação dele, porque foi tantos anos apresentando o SBT Manhã. Como que foi essa despedida, entre aspas, do Hermano? Eu não tenho despedida com o Hermano, porque a gente é amigo, né? Então, assim, além de ter trabalhado durante, eu acho que foram 12 anos apresentando o jornal com ele, ele foi meu grande professor. Eu digo quando é grande professor, é tanto nas coisas boas como nas não tão boas, né? Que a gente vê os processos que a gente passa difícil, até mesmo interior de aceitação. Será que eu estou fazendo um bom trabalho? E ter o Hermano Henning no seu lado é muito importante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você cresce, você também tem que ter os pés no chão e dizer assim, caraca, olha quem está no meu lado. Então, assim, eu amo o Hermano Henning de paixão. A gente viveu bons momentos profissionais ali dentro do SBT. Foi difícil, não vou falar para você que foi fácil, mas acho que foi todo um processo. O Hermano, eu apresentei com ele durante um tempo, depois saí, daí fui para os boletins, né, que eu entrava de hora em hora na programação, depois voltei, trabalhei mais 1 ano e meio com ele e depois acabou. Daí mudou todo o planejamento. Então, assim, foi, né, veio o SBT Notícias, então, assim, o espaço que tinha para determinado jornalista e para o seu público. Então, eu acho que ali daí deu uma pausa, mas ele está super bem, está na Rede Brasil, está trabalhando pra caramba. Nós estivemos lá na Rede Brasil, né? Sim. Estivemos lá, conversando com os contratados de lá, né? O Hermano que foi um dos primeiros correspondentes internacionais da televisão brasileira, né? Principalmente do SBT, né? Você já pensou em ir pra rua, em se tornar correspondente internacional? Olha, pra rua, sempre foi um sonho meu de ir pra rua fazer matéria, reportagem. Não digo que isso é impossível, que pode acontecer em breve. Mas internacional, não sei. Eu acho que eu ainda tenho que trabalhar isso dentro de mim. É uma mudança de vida. Completamente. Eu sou muito apegada à minha família, sabe? Aos meus amigos. Eu amo isso aqui que eu faço. Eu amo o Brasil. Então, é totalmente diferente. Né? Mas você quer ir pra rua, então? Fazer Quero que tipo ir de pra reportagem? rua, com certeza. Eu gosto de tudo. Desde policial, economia, política. Legal. Acho que jornalista a gente não escolhe, né? A gente é escolhido. Vamos deixar o Paulo fazer uma pergunta? Tá quietinho? Paulo, sua pergunta para a Analice. Lá no começo. A gente não está ouvindo o Paulo nesse momento. Tá áudio baixo. O áudio consegue me ouvir? Sim. Então, voltando um pouco lá no começo da entrevista, que você falou que estrelou capa de revista. Isso. Participou de rádio show. Eu queria saber como que foi essa transição do meio artístico já pro jornalismo. Você chegou a sofrer algum tipo de preconceito, comentários maldosos? Oi, Paulo, tudo bom? Tudo. Então, eu acho que assim, preconceito, ele existe, entendeu? Mas é você não se deixar levar por isso e saber quem realmente você é. Eu acho que se a sua índole, você tem caráter, entendeu? É você seguir em frente e deixar o que os outros falam para trás. Isso vai incomodar algumas vezes? Vai. É triste, é difícil a gente lidar com o preconceito. Eu acho que em qualquer campo, não só no telejornalismo, mas em qualquer lugar da vida da gente, né? É difícil, mas a gente tem que ser, eu acho que assim, é você botar a mão no coração e dizer assim, eu estou fazendo o meu caminho certo. Então, é isso que eu amo, é isso que eu sou e é isso que eu vou seguir. Mas essa pressão, essa cobrança, você sentia mais do lado de fora, do público, da imprensa, dos críticos ou internamente? Não, dos próprios jornalistas. Eu acho que talvez hoje, olhando para trás, eu tinha um preconceito comigo mesmo.
Porque o maior preconceito não é o do outro de fora, é de você. Seria um autobloqueio. É um autobloqueio. Então, assim, é procrastinação. Você se bloqueia em vários setores e, tipo assim, será que eu sou bom o suficiente para isso? Eu ficava muito me questionando. Então, até eu aceitar, não, eu sou uma jornalista, é isso que eu quero na minha vida e eu amo isso, então é isso que eu vou fazer. Então, ninguém mais consegue derrubar você. Entendeu? Então, o preconceito, ele vem disso, é do medo de você ser você mesmo. Eu percebo que você, da época que eu te entrevistei pela primeira vez, lá em 2013, né, já passaram 6 anos, né? Você mudou bastante também, pelo menos pelo que eu vejo nas suas redes sociais, no seu estilo de vida, né? Muito, completamente. Você meio que se tornou mais espiritualizada, né? Completamente. E isso foi o que também mudou você na questão do trabalho? Também, bastante. Em 2013 eu tive a síndrome do pânico, né? Que a gente chama hoje de pós-trauma, né? Estresse pós-trauma. Foi esse período que você saiu do SBT? Foi esse período que eu saí do SBT. Saí durante 15 dias, né? Sim. Depois eu já voltei. Então, foi um momento de olhar para dentro e ver realmente quem eu era. Porque, assim, é aquela velha frase, né? Diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, o meio que você vive vai te moldando de um jeito. Peraí, eu não sou isso. Eu não sou isso que estava acontecendo comigo. Você parou? Eu parei e comecei a olhar para dentro. Então, eu fui atrás do autoconhecimento, de cursos. Hoje em dia, eu faço vários cursos. Faço terapia, que eu acho o máximo. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Gente, vocês não sabem o quanto é bom, o quanto é libertador. Então, assim, ali eu me reencontrei. Eu reencontrei, é o que eu digo assim, como mulher, né? A minha doce menina. Então, é dessa menina que eu vou cuidar. Então, eu comecei a cuidar dessa menina. O que acontecia ao meu redor, eu não queria nem saber. Lógico que com família, com amigos, você, né, se entrega mais. Mas, no lado profissional, eu comecei a olhar para mim. Então, eu acho que a partir do momento que você olha para você mesmo, para o seu interior, e o que você quer na sua vida, tudo começa a ficar diferente. E você assume a responsabilidade da sua vida. Bem legal. Annelise, você tinha um sotaque carregado no Não tem mais? Não sobrou nada. Porque, não, às vezes volta, às vezes volta. Porque, olha, eu quero saber se você foi obrigada, se você trabalhou para perder, fez fono, para perder o sotaque, ou se você foi obrigada a Não, obrigada ninguém é, né? Mas eu acho assim, a gente... Sim, existe uma recomendação, porque assim, você está a nível nacional. Hoje em dia até a gente tem mais esse espaço, né? Vem o pessoal do Rio Grande do Sul, do Nordeste. Você hoje não precisa perder a sua essência para agradar o Brasil inteiro. Então, mas na época que eu comecei, isso há 17 anos, né, na TV, tinham essa pressão. Então, você tinha que ter um sotaque neutro. Mas eu, assim, eu vou para casa dos meus pais, minha mãe, ó, beijinho, mamãe e papai, o sotaque volta, daqui a pouco eu já começo a falar que nem Catarina. E Alça quer saber alguma coisa da Annelise? Na verdade, queria uma opinião dela sobre uma questão que a gente estava até discutindo aqui hoje mais cedo, né? Porque recentemente a gente teve, infelizmente, uma perda muito grande, né, no mundo do jornalismo, e a gente acabou comentando um pouco sobre a cobertura, né? E o que eu queria saber de você é justamente a questão assim, em que ponto que a gente pode começar a ver esse tipo de cobertura como de falecimentos e tal, como de fato um sensacionalismo, né? Você acha, inclusive, para esse caso específico, você concorda que a cobertura tenha sido respeitosa? Olha, eu acredito que foi, e não só no SBT, mas das outras emissoras que eu também assisti, eu acho que foi respeitosa. Existe uma linha tênue, né, que você não pode ultrapassar, eu acho que é a privacidade, né, da família, em termos de, vamos dizer, o velório, onde vai ser feito, é até onde a família libera que a imprensa trabalhe. Então, que ponto que a gente pode chegar? Existem casos, que não, eu acho que não foi o caso do Boechat, que ela, né, foi muito triste para a gente, e está sendo, porque perder uma pessoa como ele no mundo jornalístico, no Brasil, no momento como a gente está vivendo, eu acho que é uma perda muito grande.
Na minha opinião, para mim, ele é um dos melhores e vai continuar sendo um dos melhores. Com certeza. Então, eu acho que, assim, existiu um equilíbrio. Precisa existir esse equilíbrio. Tanto que, assim, a gente trabalha muito com hard news durante a madrugada. Então, tem dias que eu digo assim, gente, peraí, a gente está espremendo aqui, está saindo sangue. Então, tem que ter um equilíbrio. E eu sempre digo que eu gosto de estar tentando mostrar a notícia, mas de uma maneira mais tranquila. Eu acho que tem que existir... Você não pode ser agressivo, porque você já está dando uma notícia agressiva. Então, assim, você tem que se colocar no lugar do telespectador e pensar assim, pô, como é que essa pessoa está em casa? Que horas são agora? São 3 e pouco da manhã. Como eu vou falar? Né? Eu tenho que falar com carinho. Então, eu acho que nesse quesito que você trabalha com o falecimento de alguém, com a imagem de alguém, você tem que ter todo um cuidado. Né? Você tem que ter um respeito. Então, a gente acha que antes de noticiar, tem que saber tudo que tem por trás. É uma mãe, é um pai, é uma esposa, são os filhos, são os amigos. Então, tem que existir um equilíbrio, né? A gente vê o jornalismo, o telejornalismo, inclusive do SBT, cobrindo muito violência urbana, né? Notícias de crimes mesmo, né? Você acha que está no momento do jornalismo, do telejornalismo, de repente avançar um pouco mais e trazer talvez reportagens mais aprofundadas sobre essa questão, entrevistar de repente especialistas, autoridades que podem de repente trazer mais clareza para as pessoas de uma forma geral, assim? Eu acho que em todos os jornais tem esse equilíbrio, né? De fazendo umas matérias mais... Né, vamos dizer assim, matérias específicas para determinados assuntos. Na madrugada, quem está assistindo de madrugada é como se estivesse ouvindo rádio. Então você rotativa ali, é rotativa. Então você não pode colocar matérias muito longas porque aquilo fica cansativo e quem está assistindo já vai tirar do canal. Dorme, né? Dorme. Então assim, pessoal que está aqui, né, da rádio, que está ali assistindo, eu sei que ela me assistiu de madrugada, assim, ela tá fazendo assim, de lá. Então, assim, ela estava acordando para vir trabalhar. Então, se você coloca uma matéria muito longa durante esse período da madrugada, a pessoa, ela não tem o pique certo para sair para o trabalho. Então, você tem que estar num ritmo mais acelerado, as matérias precisam ser rápidas, precisam ser curtas, e para esse tipo de matéria a gente precisa de um certo tempo. Então, já entraria no SBT Brasil, né? Ou no Primeiro Impacto, que daí já são matérias mais longas, mas no SBT Notícias é algo mais, precisa ser, é como rádio, precisa ser rápido, né? A informação está dada, é isso que está acontecendo. Lógico que vem, hoje, até ontem a gente... Durante essa madrugada a gente estava conversando que todo mundo falou assim, mas tem muitos casos de feminicídio, como está vindo, né? Muito, sempre existiu. Só que antes a informação não chegava tão rápida. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, a informação chega muito rápido. Então, casos de feminicídio, né? Vários outros casos, assassinatos, qualquer assunto que a gente for falar. Então, precisa ser rápido, precisa ser dinâmico. Porque a pessoa, ela não está te vendo, ela está te ouvindo nesse horário da madrugada. Porque, né, é o porteiro que está fazendo a vigia, é o cozinheiro que está chegando do restaurante, está indo dormir, então ele só quer ouvir o que está acontecendo. É a notícia factual mesmo. Factual ali, mesmo. Não analítica, né? Não analítica, isso né? mesmo. Você é a favor da criminalização da homofobia? Essa discussão toda que a gente está tendo agora aqui? Olha, eu acho que assim, é uma questão muito delicada. Eu sou contra qualquer crime. O ser humano, ele tem as suas escolhas, então eu acho que as pessoas precisam ser livres para terem as suas próprias escolhas. Então, eu acho assim, tudo que for um dano para mim, pelo menos, eu acho que vai ser para você também. Como se for para você, qualquer outra pessoa que eu conheça, que seja, né, seja gay, que não seja, eu tenho amigos maravilhosos, tenho pessoas que eu amo que... Você não tem que... Eu acho que hoje as pessoas estão trazendo isso muito para o lado do crime em vez do amor. Eu acho que as pessoas precisam olhar com mais carinho para isso, né? Eu quero perguntar, vou voltar lá em 2013, nesse período que você saiu do SBT. Agora é uma boa oportunidade de você esclarecer para o público. A gente tem um público muito grande que acompanha você e televisão no geral. Você foi demitida, você saiu porque você quis, e o Silvio Santos, ele realmente te chamou de volta? Ele falou, não, eu quero ela aqui
no SBT fazendo jornal. Eu falei até que eu não ia mais comentar sobre isso, porque assim, já foi tantas, né? Já falei tantas vezes, mas assim, foi um período muito difícil para mim, mas eu acho que ali foi o resultado de muitas coisas, muitos anos, desde a época que eu comecei, então veio Casa dos Artistas, eu acho que eu vivi alguns anos da minha vida durante muita pressão. Um turbilhão, né? Um turbilhão de coisas, então eu não vou dizer que foi por um motivo. Foi por vários motivos. Hoje eu tenho consciência disso. Então eu estava passando por um processo bem difícil, passando no médico, passando no psicólogo, psiquiatra, tudo, e de repente explodiu. Então eu digo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com várias outras síndromes que existem, que cada uma recebe uma denominação, que a gente tem que ver com muito carinho isso. As pessoas precisam de carinho. Então, a gente precisa de amor. Na época, eu recebi muito carinho de uma família maravilhosa, que é a Teodora Messora, que na época era minha terapeuta. Ela me levou para a casa dela. Eu morei 10 meses na casa dela, que foi logo depois da entrevista que eu dei para o Neuber. Olha. Então, ali eu já estava doente, ali eu já estava passando daí. Por isso que você viu essa mudança toda. Foi uma mudança muito visível. Muito, e eu sinto isso. Hoje eu estou muito feliz, eu digo, a cada dia é uma vida nova. Então, obrigada por mais um dia. Então, foi um período muito delicado para mim, porque assim, eu estava nesse processo, doente, com laudos, tudo, fui demitida. Lógico, como empresa, estavam mais do que certos. Né? Você deu problema, peraí, bota de lado. Fui demitida, daí fui para o Sul, fiquei uma semana lá com a minha família, recebendo todo o apoio que eu precisava. Nisso eu recebi uma ligação do Jassa perguntando se eu podia ir no salão. Por quê? O que tinha acontecido? Isso tinha chegado de uma outra forma para o Silvio. Que eu estava fazendo tudo errado, que eu não estava prestando meu serviço direito, mas não, eu estava doente. Então, faltava alguns dias, estava causando problemas. Para uma empresa, você está causando problemas. Então, hoje eu vejo assim, não, eles estavam mais do que certos. E eu acho que aquilo ali serviu para mim, para tipo assim, opa, peraí, Analice, o que está acontecendo? Eu acho que todo mundo passa por isso uma vez na vida, né? Tipo, o que eu estou fazendo com a minha vida? Com a chance que eu tenho na minha mão? Estava jogando fora. Eu estava sendo irresponsável. Então, eu recebi esse convite, fui no Salão do Jassa e o Silvio estava lá. Então, acho que foi programado isso. Ele perguntou para mim o porquê e eu expliquei o que tinha acontecido comigo, que hoje eu não preciso... Isso para mim já está muito bem resolvido, acho que não vem ao caso. Expliquei para ele o que tinha acontecido e ele falou assim, então você está bem para poder voltar a trabalhar? Estou ótimo. E ali eu me joguei de cabeça. Então, me joguei de cabeça e fui atrás do autoconhecimento. Peraí, eu preciso olhar para dentro de mim e tirar essas dores que estavam. Que às vezes fica um trauma daqui, um trauma dali, aquela frase que você não gostou de ouvir, aquele recado que talvez não foi bom, né? Aquela amizade que te deixou de lado ou que você deixou de lado. Então, eu fui resgatando muitas coisas. Nesse resgate também teve a minha família. Eu acho que a gente também estava precisando se resgatar. E foi muito importante, muito. Por isso que eu sempre digo assim para as pessoas, olhem para dentro antes de olhar para fora. É isso aí, parabéns mesmo. Bacana. Analice, e você passou todo esse período difícil, né? Se recuperou, deu a volta por cima. E hoje você está estabilizada, digamos assim. Sim. Né? E como você se vê daqui a um tempo? O que você almeja daqui para frente? Ou você é do tipo que vive o hoje ou amanhã deixa acontecer? Eu vivo muito o hoje, o aqui, o agora. Né? Depois de tudo que eu passei, eu vivo agora. Não penso mais tanto no passado. Eu acho que isso só fortaleceu. E a cada dia é um novo dia. Lógico que eu não vou ficar sentada esperando o dia de amanhã chegar. Eu tenho planos. Sim. Então, assim, nesses meus planos são o quê? Estudar mais, me preparar mais, correr atrás de outros ideais. Eu acho que hoje em dia o jornalismo ele está se unindo ao entretenimento, então já é uma coisa que tem que galgar saltos maiores, né? Então eu acho que já está meio que se alinhando a outras coisas. O jornalismo eu amo,
Então, assim, eu estou numa fase delicada, minha. Tipo assim, peraí, eu preciso dar um salto maior. Nossa, eu lembro de você no... A gente tá... Tem tempo ainda pra... Um minuto, cada minuto, rapidinho. Eu lembro de você no Dançando por um Sonho. Bailando por um sonho. É isso aí, bailando Foi o único por... momento que você saiu mais ali. Saí do jornalismo e fui para o entretenimento e foi uma experiência, maravilhosa. Foram 7 meses, eu não sabia dançar nada. Só ia pra baladinha, né, da vida, daí tudo bem. Saiu de lá, ok. Saí de lá dançando tango como ninguém, sabendo dançar bolero, nossa, tchá-tchá-tchá, tudo, de tudo um pouco. Foi muito bom. E o público pode acompanhar no entretenimento também, tipo, Isso. um outro olhar ali, Fora da bancada é outra visão, mesmo, né? Você tem que estar aberto a isso, né? Eu acho que quem trabalha com televisão tem que estar aberto a isso. Eu ainda tô pensando no assunto sério, assunto de começar a cantar, vamos ver. Olha só, hein? Quem sabe? Não comercialmente, mas tipo pra mim, sabe? Pra eu aprender. Pra você aprender. Pouco, se sentir mais feliz ainda. Isso então. mesmo. Que bom, hein? Nossa entrevista tá chegando ao final aqui, a gente não tem mais tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, o pessoal de casa aí, pessoal assistindo a gente, brigadão. Como é que as pessoas podem te encontrar na rede social? Pelo Instagram, @AnaliceNicolau, né? No Facebook também, tenho tanto profissional como pessoal. E a gente segue o caminho aí com muito amor, carinho por todos os telespectadores, todos os nossos ouvintes. Queria ganhar um grande beijo, né? Mandar um beijo aí para minha família que está lá me vendo. Minha mãe disse assim, eu quero assistir. Eu disse assim, vai estar assistindo. Que legal. Muito obrigado. Um prazer tê-la aqui no nosso Eu que agradeço pelo convite de vocês, tá bom? Senhoras e senhores, essa foi Analice Nicolau, que você pode assistir nos telejornais do SBT. A gente vai agora ouvir Rodrigo Ial com as suas dicas culturais. As perguntinhas. É isso aí, Renan. Vamos para mais umas dicas culturais aqui dessa semana. Cara, primeiro de tudo eu quero reforçar aqui o convite pro pessoal ir no Caixa Cultural São Paulo, que está rolando ali na Praça da Sé, uma exposição que mostra todas as obras dos últimos 10 anos de Celina Portela. A artista permeia o universo das artes plásticas e da dança, estabelecendo diálogos entre arquitetura, cinema, performance e escultura. Então, corre lá para ver. Agora no cinema, tá chegando nessa quinta-feira o novo filme de Clint Eastwood, A Mula. O drama biográfico segue a história do paisagista e decorador Léo Sharp, com o próprio Eastwood no elenco, além de Bradley Cooper, que está ali indicado para o Oscar, né? Não só na atuação, mas na direção, e também Lawrence Fishburne. O destaque brasileiro é Minha Fama de Mal, contando a história do músico Erasmo Carlos. No longa você poderá ver personagens conhecidas como Roberto Carlos, Vanderleia e Tim Maia. Mas se você não quiser sair de casa, fica para você então lá na Netflix Umbrella Academy, né, como a grande estreia da semana. Vale conferir para conhecer o trabalho do brasileiro Gabriel Bá, que é um dos autores dos quadrinhos nos quais a série é baseada. E é por isso, por hoje, por essa semana é só. Muito obrigado a todos. É isso aí, o Observatório está chegando ao fim, mas lembrando que semana que vem, sexta-feira, a gente está de volta aqui, às 14h, na Rádio Trianon. Até lá. Tchau, tchau. Toda sexta. Tchau, gente. Beijo.